Gente, eu estou muito feliz porque finalmente tirei um projeto do papel. É o primeiro episódio do Passa Lá em Casa. E eu tive a honra de receber um convidado muito especial, Eduardo Del Monte. Eduardo Del Monte é empresário, artista, esposo da Rita, pai do Edu, da Mariana e avô da Valentina e da Helena. E a gente abordou um monte de coisa aqui. A gente conversou sobre o budismo, sobre o trabalho dele, que ele começou a desenvolver com a cerâmica. E esse primeiro episódio eu tive o apoio da Elemento Casa, da Criativa Decor, da Borro Decor, do Instituto Você e da Vivavox Aparelhos Auditivos. Eduardo, é um prazer te receber aqui em casa. Eu estou extremamente emocionada. Porque, né, desde a primeira vez que a gente cruzou o caminho com a Ana, que me apresentou, e você foi o primeiro parceiro da DOC, né? E eu saí de lá com a Jade na revista, aquilo foi assim, determinante para o sucesso da revista. E hoje eu estou te recebendo aqui porque eu idealizei esse programa, Passa Lá em Casa, e você está aqui em casa, e eu estou realmente assim, muito emocionada. Porque você é uma pessoa que me inspirou sempre, muito. Muito mesmo. Muito obrigado, eu fico muito feliz com essa recepção. E quem fica honrado sou eu, de saber que fui escolhido como o primeiro parceiro a iniciar essa nova etapa do trabalho da DOC, né? Que agora é uma DOC... mídia social. Finalmente estou eu aqui. É isso, uma DOC de papos. Né? É, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. A revista eu gosto muito de colocar tudo no papel, gosto de ouvir as histórias das pessoas, mas eu queria ampliar isso. Quando vai para a internet, quantas pessoas não podem ser tocadas com um papo legal, né? Tá lá de bobeira, de repente acessa você, uma conversa legal, e aí, de alguma forma, toca. E é o que a gente sempre falou, toca o coração, dá uma ideia, dá um insight. E isso que eu acho que é bacana entre as pessoas, né? A gente está sempre inspirando, né? Eu acho que é gostoso. Com certeza. Eu acho que o mundo hoje é muito mais audiovisual do que leitura mesmo, né? Eu acho que os textos estão vou lutar por ela bravamente. Pois é, mas os textos estão cada dia menores, Sim. Precisam ser sintetizados da melhor maneira possível, Sim. Porque o tempo em que as pessoas estão se dedicando à leitura está cada vez diminuindo mais, uma vez que há uma luta toda por trás disso aí, buscando que os livros retomem o seu posicionamento, né? Eu acho que isso é muito importante, mas penso que tem determinadas questões em que o mundo vai ter que se reinventar, porque não adianta ir buscar lá atrás, as memórias do passado são do passado. É verdade, né? O tempo todo a gente está reinventando, né? Só que eu acho que a questão da leitura, para mim, ainda é uma coisa muito importante, porque é o repertório que, não é que você se torna melhor, ou eu acho que se torna melhor, sim. A leitura te traz muita coisa boa, e assim, leitura de tudo. Você pode ler um romance, pode ler alguma coisa de física, pode ler filosofia, tudo que vai colocando para dentro, eu acho que está valendo a pena. Quanto mais conhecimento, né? A gente vê o mundo de outra forma. Depois que a gente, e claro que isso, né, é um privilégio, né? A gente vive nesse país que ler está difícil de incentivar a educação, mas a gente vai sempre batalhando para que isso aconteça. Eu acho que o meu olhar nessa questão ele é abrangente no sentido de que a gente está tratando de um futuro. Né? A gente não está se detendo ao presente. Né? Então, a juventude e a infância que está vindo, eles estão vindo com outro conceito. Sim. Eu não sei como que vai ser o novo posicionamento da leitura a partir de então, mas a leitura nos faz viajar. Ler é viajar. E hoje as pessoas viajam nas redes sociais. Verdade. Muito. Então,
Eu não sei como vai ser, há que resolver isso, porque o homem está sempre se reinventando e se adaptando os novos momentos da As sua novas existência. dinâmicas, né? De como que a gente vive. Vamos falar do seu novo, Vamos falar. novo mundo, artista, sobre a sua exposição Equilíbrio. Eu fiquei muito curiosa, sabia? Como eu conheço Equilíbrio e com as suas peças. Porque eu sempre fico pensando assim, qual que é a referência que você teve? Foi física, de olhar a natureza, e aí aquele trabalho que você faz reflete, para mim eu sinto isso, reflete muito o olhar para a natureza, mas talvez porque o meu olhar, que eu curto a natureza, né? Estou sempre, vou para o jardim, gosto de flores, andar, fazer trilha, então eu sou muito ligada. E o seu trabalho tem isso, eu acho. Né? Sou eu olhando para o seu trabalho. Mas e você? Você fez essa pesquisa física, filosófica, porque equilíbrio é muito amplo. As coisas vão acontecendo, Guto, a partir de então. Né? Eu mexo com isso já há algum tempo, que eu já tive a primeira passada pela argila, pela cerâmica, depois me afastei e depois que a pandemia veio, eu dei um novo rumo, um novo sentido na minha vida, diminuí meus negócios, dei uma enxugada na minha parte toda com relação à empresa e voltei novamente para a cerâmica. A sua relação com a natureza me remete aos elementos originais que a gente trabalha, né? Que é a terra, que é a argila, etc. e tal. Isso vem de lá da natureza, com certeza. Nessa passada minha pela cerâmica, eu comecei a fazer aula e todo início de trabalho na cerâmica ele passa pelo utilitário, né? Pelo desenvolvimento das peças com uma utilidade. E aquilo eu fui fazendo e não me preenchia, porque não era aquilo que eu queria. Então, eu comecei a mexer com os utilitários, mas eu precisava dar uma utilidade a eles que não fosse aquela, que eles tivessem reservado para eles um lugar de maior destaque do que a simples utilização daquele objeto. Né? Então, eu comecei a fazer as instalações com as peças que eu fazia de utilitário. Isso é lógico que depois eu fui desenvolvendo outras formas, outros volumes, porque foi completando o trabalho, foi ficando mais maduro. Né? E por que equilíbrio? Né? Tem uma parte filosófica dessa história, tem uma narrativa filosófica. Né? Eu acho que o mundo procura equilíbrio em todos os sentidos. Né? E a forma com que os totens são feitos, que eles têm um suporte central e as peças são colocadas, e a sensação com que elas passam é de que elas estão livres e soltas, mas não, tem ali um eixo que sustenta esse equilíbrio. Então, a narrativa que eu dou para o trabalho é assim, aquele eixo, para mim, é a sociedade em que a gente vive. E as formas e volumes diferentes em cores e formas e volumes, etc. e tal, é a humanidade. Nós somos diferentes, mas precisamos viver em harmonia. Como que a sociedade harmoniza isso? Como a gente vai ficar livre de todas essas questões que hoje estão em discussão? Aí já entra o seu lado budista, que dá uma ajuda grande aí nesse trabalho. Sim, né? sim. O budismo, a base dele é o humanismo, é o respeito, é respeitar cada indivíduo enquanto um Buda. Né? O Buda é um estado de vida. Todos nós somos Buda e precisamos desenvolver esse estado de vida. Então, o que acontece? Quando você olha para aquele totem, você tem uma sensação, pelo menos é o que eu quero passar, de harmonia. Apesar das diferentes formas, das diferentes cores, é agradável aos olhos.
é harmônico. Isso, é uma união harmônica. Que é a natureza. E é o que o mundo busca. É o que todos nós buscamos, que é essa interação, essa pluralidade com respeito, com dignidade de cada ser, com as suas diferenças, mas todos vivendo naquela... E a sociedade, enquanto pêndulo disso tudo, ela tem que sustentar todas essas diferenças, para que a gente tenha paz, que é a coisa mais importante. Audacioso, como sempre, né? Porque a paz, a gente luta não, que não é a palavra bonita para usar quando se fala de paz, né? Mas a gente busca esse equilíbrio, harmonia com as pessoas. Aí retoma aquilo que eu estava falando, de leitura, de você ter conhecimento, porque aí você consegue prestar mais atenção no outro, com a informação do outro. Porque você lê um monte de coisa, um monte de histórias e sai do seu eixo. Porque para você entender uma outra pessoa, você tem que sair, né, do que você entende, do que você sente, para entender o outro. Porque senão você vai com a sua referência, com as suas coisas, você não está indo para lá, né? Aí já estou eu filosofando mais. É empatia. Você precisa, em algum momento, exercer esse sentimento, porque ele é muito importante nessas inter-relações, né? Como que a gente divide o mesmo solo, né? Como é que a gente divide o mesmo planeta com tantas pessoas tão diferentes e que isso precisa ser de uma forma harmônica, né? Isso é muito importante. Eu penso, o viés do meu trabalho é muito isso. Tanto que eu tenho a sugestão dos totens, muito do que eu penso, é eles serem usados nos jardins, mesclados com o paisagismo. Eu sinto, toda vez que eu vejo o trabalho, eu sinto isso, está muito conectado com a natureza. Por isso que eu fiz essa pergunta, se remetia a isso, porque dá a sensação que o lugar dele era para estar ali, né? Naquele lugar, naquele espaço, no jardim. Eu fico muito feliz quando a pessoa tem essa percepção. Ao ver a obra, ela percebe isso, porque eu costumo dizer o seguinte, muito mais do que a cerâmica, muito mais do que o esmalte, existe ali a alma. Sim. Né? O artista deixa ali, em cada obra, muito mais do que a tinta, muito mais do que o pincel, existe ali a nossa alma. E isso ter o privilégio de compartilhar com alguém a alma, o profundo do seu sentimento, é muito chique. Muito chique. Muito chique. Muito chique. Acho muito chique. Fico muito feliz quando alguém adquire uma obra das que eu faço e que eu vejo que aquilo tocou, né? Tocou a pessoa. É muito legal. Aqui agora eu vou usar um lado meu, minha lua em virgem, porque eu sou muito meio desnorteada, senão eu vou começar a viajar. Você fez aí as eu colinhas, né? Minhas colinhas. Eu também queria trazer colinha, né? Mas não trouxe, né? Tá tudo bem. Senão eu falei, eu vou ter que usar algum dia essa lua em virgem. Ó, eu queria te perguntar o seguinte, você faz algum tipo de pesquisa antes de começar uma peça ou uma coleção? Igual a gente estava conversando aqui, você, assim, procura em informações diversas para poder... Agora eu li tudo isso, viajei, fui na exposição tal, aí te dá um clique e você desenvolve aquele projeto lá, a sua coleção, ou é intuitivo? Vem do nada, assim. Tem um monte de gente que fala, né? Acordei, fiz a música tal e vem assim do além. Deve ser bom, né? Também vir. Mas, ou é pesquisar. Eu sempre digo que a criatividade, ela é devedora do nosso conhecimento, do nosso olhar, da nossa interação com o universo, né? Então, o que acontece é o seguinte, essa inspiração, ela vem de toda essa vivência
que eu tive ao longo desses anos todos, mexendo com isso há muito tempo, com as lojas, eu sempre tive um olhar, design, sempre tive arquitetura, eu agradeço sempre, tenho muita gratidão por esse olhar apurado que eu sempre tive, né? Que sempre me ajudou a perceber o belo, a perceber o harmônico de uma forma muito exacerbada. Então, isso, quando você diz, você tirou essa inspiração de algum lugar? Sim, lógico. Ela veio de tudo mais. Esse clique, quando acontece, é porque aqui dentro, tudo mais que está aqui, num determinado momento, se conecta. E quando se conecta, dá um momento qualquer de devaneio, e nesse devaneio você vai lá e concretiza, passando para um papel, fazendo um desenho, ou indo direto para a cerâmica e construindo o volume, mas que é devedor do universo, isso não tem a menor dúvida. Isso não veio. Ai, gente. Isso não vem do nada. Isso vem de tudo mais que ao longo desses alguns anos eu fui líquido, alguns anos. Aí, outra perguntinha que eu aqui, isso aí, ó. De onde vem essa energia, disposição de criar novos projetos que muitas pessoas mais jovens que você não têm? Eu sempre senti isso, Eduardo. Você tem uma jovialidade, assim. Obrigado. Você está sempre com energia, sabe? É com a pessoa que está sempre, né? A gente encontra você está sempre pensando em alguma coisa, falando, conversando, qualquer assunto que a gente senta para conversar, está inteirado. Isso é uma coisa assim, uma característica sua muito bacana, né? Essa jovialidade. Eu penso que você, ao longo do tempo, você vai ficando mais velho, você vai, evidentemente, somando alguns anos. Mas a juventude e a jovialidade, ela está muito mais na sua cabeça do que no seu corpo. Né? E você me pergunta de onde vem essa energia. Eu posso te dizer que uma parte grande vem da minha prática budista. Uma outra parte vem do meu ser. Eu sempre fui um ser inquieto. Eu sempre fui uma pessoa que buscou, que teve muitos sonhos. E os sonhos foram alimentados e realizados, Então, ao realizar um sonho, eu já estava pensando em uma outra conquista, em uma outra busca na minha vida. Né? E eu acho que essa inquietação me traz essa energia, porque sem a energia eu não vou conseguir realizar tudo que eu penso e tudo que eu fico discutindo comigo mesmo nos meus momentos de solitude. Eu tenho bastante momentos de solitude. São importantes. Eu gosto. Passei o carnaval agora assim, desse jeito. Vi um monte de filme, li um monte de coisa, vi um filme bonito, depois eu te dou uma dica dele. E é uma arte exercer solitude numa época em que o Instagram, que as redes sociais, Facebooks, etc. e tal, nos chamam diuturnamente para que a gente interaja, né? Uma forma de interação que está forte no mundo hoje e muitas vezes... Eu fiz até agora, assim, eu abri nas minhas janelinhas, né? Por isso que eu falei para seguir aqui a colinha, mas eu já vou abrir outra janelinha. Eu fiz um treinamento, até um dos nossos apoiadores do nosso bate-papo aqui, do Instituto Você, mergulhei mais ainda para dentro, sabe? Fiz esse treinamento, achei ótimo, porque a gente vai descobrindo, porque eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas, eu gosto, né? Mas assim, individualmente. Sento com você, a gente fica 5 horas conversando. Encontro com outra pessoa, mas muita gente, eu fico um pouco confusa. Quando tem muita gente, multidão, eu tenho essa sei lá, essa como fobia. Não
chega a ser fobia, mas aí eu fico quieta, eu não consigo interagir, é isso. Não fica à vontade, né? Eu acho que isso Sim, é mas muito aqui no normal. entrevistado é você, já eu vou abrir na minha Mas nós janelinha. não tem ninguém sendo entrevistado aqui. Nós estamos conversando, estamos trocando ideia. É. É um piloto. E a partir desse E como piloto, que não seria, como né, a sempre, nossa eu conversa? faço parte do primeiro, né? É. Foi na primeira revista, agora o primeiro piloto desse Foi o bate-papo. primeiro anunciante. Abri a revista assim, a Jade, mó Tá chique, né? vendo? Mó luxo, Foi, né? foi. Aí, A Jade sai foi andando pela foi um cidade já com, acontecimento. né? Eu fico Vamos muito combinar. feliz porque muitas das coisas que eu fiz nessa parte empresarial do varejo foram coisas que marcaram na cidade, que a cidade tem uma... Você fez isso, tem né? um Sempre carinho foi o muito... pioneiro, né? Porque a Jade foi uma loja Eu sempre pioneira, fui né? um empreendedor que tive muito respeito e muito carinho por Juiz de Fora. Sim. Juiz de Fora sempre foi uma cidade muito importante para mim, até porque eu tive o retorno disso, porque meus negócios foram muito prestigiados. Sim. E até hoje eu sinto isso. Referência, é uma referência. Eu sinto na isso. Tem momentos em que eu percebo que em algum tempo lá eu fiz muita diferença nos acontecimentos da cidade. Totalmente. Participei de grandes acontecimentos da cidade como incentivador, como... Eu lembro, sempre teve, né, as vitrines dos arquitetos, como que chamava quando você As fazia mostras isso? da As Jade, mostras, né? as mostras. E mesmo na Arpel, aquela esquina da Rua Alft era um acontecimento, as aberturas de coleção, né? Eram muito importantes para a cidade. E a cidade hoje me cobra muito, sente muita falta. Sente. Foi um Isso tempo. assim, para onde eu vou, nossa, faz muita falta. Muita falta. Mas você está num outro Foi um momento tempo, também. foi um tempo. Agora é espalhar a arte por Juiz de Fora. Isso, né? e pelo mundo. Por que não? Ah, claro. Juiz de Fora e pelo mundo, né? E eu acho que essa energia toda que a gente tem, Guta, eu tenho um livro que me segue a minha vida por um longo tempo, que é o Ikigai, que é uma filosofia japonesa e tal, e que é o que sustenta o indivíduo, que é ele encontrar o que ele ama e o que ele faz. Um propósito, né? Um propósito de vida, né? E eu, todas as minhas coisas, eu sempre mergulhei muito de cabeça nos meus propósitos. São vários, eles foram acontecendo em etapas na minha vida. E eu sempre uso muito os princípios do Ikigai, e isso me fortalece muito, né? Sim. Porque você tem uma missão, você tem uma paixão, né? Você tem um olhar também para a coletividade, como o seu trabalho, essa missão sua envolve a coletividade, né? Sim. E, evidentemente, o lado profissional, né? Que isso tudo tem que gerar recursos para que você caminhe, para que você desenvolva seu trabalho. É importante que isso tenha um recurso financeiro. Com certeza, né? A gente está aqui para desenvolver vários aspectos, inclusive, né? É fundamental que você... A gente no budismo diz o seguinte, nós temos no budismo 3 tesouros. O tesouro do cofre, o tesouro do coração e o tesouro do corpo, né? Eu fico muito lá no tesouro do coração. Mas o tesouro, um todos três são fundamentais para manter a sua existência, para que você transforme a sua vida, né? Tanto o tesouro do cofre, que é a sua parte financeira, o coração, que é a sua parte de relacionamento, de amor às pessoas, e o do corpo, que é a saúde, que você tem que preservar a sua saúde. Esses 3 pilares, eles sustentam a sua vida e fazem com que você caminhe e tenha uma vida iluminada, com sabedoria, com resultados positivos na sua vida. Né? Acho que você é uma pessoa realizada, né? Porque como líder budista, a gente
Eu já fui em algumas, né, reuniões, participei, e já falando disso, de tocar o coração, como que é legal a gente estar num espaço e aí uma pessoa lê um texto e aí toca o coração. E você sempre estava lá instigando as pessoas, né? Chegava alguém meio lá, borocochô, eu sempre vi isso, eu achava muito legal essa faísca que dá, sabe? Essa pá, e iluminar não de transcender, mas iluminar de você estar apagadinho, tá tristinho, e de repente a faísca vem com uma palavra, com algo divertido, que você também tem essa característica. Um incentivo, né? Um incentivo. A gente estava conversando no início que eu cheguei aqui, na sua casa, a respeito de um livro que eu peguei, né? Antes de vir para cá, que é Tenha coragem de não... Cadê o livro? A Coragem de Não Agradar, né? Que é um livro também de 2 japoneses e tal, que estão... É um diálogo de um jovem com um filósofo. Então, isso é muito interessante. É um livro muito bom. Ele traduz essa percepção de mundo, né? Ele é um livro... Antes de vir para cá, eu cheguei mais cedo em casa para me preparar, né? Porque tinha que vir preparadinho aqui para o papo, né? No primeiro dia do papo. Aí eu folheei o livro e é um livro interessante porque a discussão é exatamente essa, sabe? Como o jovem insiste em dizer que o mundo é difícil e o filósofo insiste em dizer que o mundo é simples e que a gente tem que ser feliz, né? Que a visão, o olhar sobre o mundo, ele muda. E é muito interessante, ele dá um exemplo muito interessante de um poço de água. Ele diz que no inverno, no verão, quando você vai na água do poço e toma um copo daquela água, ela está fresca. E no inverno, quando você pega aquela água e toma, ela está morna. Então, a percepção do mundo é a sua percepção. Não é que o mundo seja daquela ou da outra forma. Sim. É a sua percepção do mundo. E a gente, enquanto budista, né, você estava falando em liderança, né, a minha liderança budista, a gente representa uma organização leiga, né, que tem como sede o Japão e nós temos a sucursal no Brasil e tal. A minha liderança é uma responsabilidade sobre a região da Zona da Mata, né? Então, a nossa maior luta é no sentido de desenvolver nas pessoas, com a prática, evidentemente, do nosso mantra, desenvolver a sabedoria para uma vida melhor, para uma vida em busca da felicidade. Porque a gente, na verdade, a gente veio para cá para ser feliz. Com certeza, né? Com certeza. E o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. Sim. Então, é muito legal esse livro por causa disso, porque ele deixa clara essa percepção, né? E a gente, através dessa prática que a gente faz, a gente abre os portais da sabedoria e tem uma noção mais clara, mais iluminada da vida. Então, vamos voltar para o nosso papo. A gente é ótimo, né? A gente vai embora. A gente participa de uma religião que é muito pouco difundida, né? Porque tem muitas vertentes, mas o que a gente segue é muito pouco difundido. Então é muito legal quando a gente tem a oportunidade também de esclarecer essa questão, né? Sim. Eu fico feliz porque a gente tem um movimento grande, não há como ser feliz num mundo onde existem muitas pessoas infelizes, né? Você compartilhar o mundo é compartilhar a felicidade. Só assim a gente vai conseguir ter paz na vida, né? Sim. Mas aí entram muitas questões.
também, né? Depende. Não, a gente, com tempo, quando a gente tem tempo, que você falou há pouco tempo, que eu vi, foi convidado para falar sobre luxo, né? Aí eu fico pensando que luxo hoje realmente é o tal do tempo. Todo mundo fala, luxo é o tempo. É o tempo. E para a gente ser feliz, eu acho assim, precisa de tempo. Que nem eu falei, tirei um tempo para eu poder ler, fazer as coisas que eu estava afim, que a vida é muito atribulada. Aí eu passei o carnaval fazendo o que eu gosto, vendo filme, lendo, no silêncio, né, que eu toda hora fico postando foto de flor, que eu tenho fascínio, e fico no silêncio observando tudo que eu acho bonito. Mas isso é um privilégio, ter tempo, poder fazer isso. É um luxo. E aí é um luxo, porque aí você consegue fazer essa imersão para dentro, né, e ver suas questões, barará, mas e aí? Né? A galera, não é todo mundo que tem esse tempo. É um luxo do tempo de poder fazer isso. A vida está tão atribulada, é tanta correria, tanta confusão, que a pessoa chega assim, já falando de felicidade. É mais fácil você ter equilíbrio, você estando mais consciente de você, mais calma, descansada, né? E aí você encontra um outro pilhado com um monte de coisa para fazer, porque hoje todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, aqui, agora, como né, se o mundo fosse acabar amanhã. Então, assim, você se permitir, como eu estou falando, é um privilégio, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. E aí, trabalhar a felicidade, assim, né, nesse mundo meio caótico, não é meio complicado. Ele é complicado dependendo do seu olhar, porque se o olhar for um olhar mais voltado, mais benevolente, enfim, voltado para outras questões da vida, você percebe que a gente consegue ser feliz com pequenas coisas, né? Sim. Eu quando digo que a felicidade ela depende do coletivo, a gente está desenvolvendo, na verdade, um momento no mundo em que o egocentrismo está muito forte. As pessoas estão muito preocupadas com a sua felicidade, em demonstrar o seu momento de felicidade, de alegria, e, enfim, né? E isso é falso, isso não é verdadeiro, né? Apesar de soar verdadeiro para muitos e fazê-los sofrer muito. Isso causa mais sofrimento, eu acho. Com certeza, esse com mundo certeza. Meio, todo mundo feliz e alegre, contente, viajando, postando comida, não sei o que, não sei quanto. Isso dá uma certa... Isso é que eu digo. Acho que o olhar que você conquiste todas as suas alegrias, todas as suas vitórias, todos os seus... todos os momentos importantes da vida em que você lutou e conquistou, todos eles são muito válidos, mas a gente vive num país com um abismo social muito grande. Então há que se ter cuidado para que não ter um olhar voltado um pouco para o outro. Sim, né? Com certeza. Saber como que o mundo vai perceber aquilo, de que forma que o mundo vai perceber aquilo. Isso é muito importante. Eu às vezes paro para pensar, eu tenho Instagram, uso o meu Instagram sim para as coisas do estúdio, né? Eu posto sempre as coisas, os movimentos artísticos que eu faço, etc. e tal. Pouca coisa minha pessoal, ou quase nada eu posto, né? Isso por uma característica minha, não tenho absolutamente juízo nenhum com quem faça isso, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar bem humano quando a gente for fazer isso, sabe? Como que vai reverberar no meu entorno Exatamente. essa questão, sabe? Então, isso aí são as reflexões que a gente precisa fazer na vida, né?
e as práticas religiosas da gente. A gente tem um presidente muito importante, que é o presidente Queda, que hoje não está mais conosco, né? Mas que foi uma pessoa que escreveu várias propostas de paz para a ONU, etc. e tal. Isso sempre preocupado com isso, com a felicidade, com a paz, né? Com o humanismo. É. Eduardo, a gente está filosofando bastante, aí? Né? É. Aqui, mas você já está pensando em outra coleção? Eu estou marcado. Está elaborando alguma coisa? Já estou desenvolvendo uma outra série de trabalhos que a gente vai fazer uma exposição na Arte Tronco, com a Lucimara. Que ótimo, uma outra grande parceira. Está marcado para agora, para março. Eu não sei se vai dar tempo, porque o carnaval ele dá uma quebradinha, deu uma sambada na cabeça da gente, né? Mas se não der para março, iníciozinho de abril, com certeza vai ficar tudo Adorei pronto. De saber. A gente vai fazer junto, nós vamos tentar fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que vai ficar muito legal. Vai ficar ótimo. O trabalho da Lucimara é muito bonito, né? Muito bonito. Aí vai misturar madeira, argila, com cerâmica. Eu já tenho alguns trabalhos que eu tenho, já são feitos misturando a madeira, o ferro e a cerâmica. Né? Mas a gente agora vai fazer uma coisa mais dirigida para isso. Eu acho que vai ficar interessante. Tá, os trabalhos que estão saindo estão muito legais, eu acredito. Tenho certeza absoluta. Quero te agradecer. Eu acho que foi assim, sempre como eu falei, né, inspirador conversar com você, Eduarda. Eu sempre fico muito, queria usar uma palavra diferente assim, mas muita vontade. Tocada. A vontade e assim, sabe, o meu pensamento sempre vai crescendo. Depois fica reverberando depois. Eu acho muito legal. A gente bate papo, conversa, e depois que acaba, fica aquilo na minha cabeça, eu pensando, refletindo sobre o que a gente conversou. Sempre assim, é muito bom. Mas isso é o melhor da troca de ideias, né? Por isso é uma troca de ideias, é uma troca de conhecimento. Eu acho que essa interação nos abastece. Sim, exatamente. Por um bom tempo de reflexão a respeito do que a gente conversou, a respeito do que você ouviu do outro e que você também falou com o outro, né? É maravilhoso. E é muito legal. Eu estava conversando com você sobre a Lucelena, me parece que é Lucelena. Eu sei quem você está falando, que está sempre na internet, no Instagram, falando sobre a filosofia. Não sei se ela é uma socióloga ou uma filósofa. Uhum. E ela disse isso, que quando termina um diálogo, é preciso que as duas partes saiam com alguma coisa muito forte guardada dentro do coração delas. E é exatamente o que acontece. Eu fico muito feliz de poder ter participado, espero que a gente tenha feito um trabalho legal e que agrade as pessoas também, ouvir a nossa conversa. A intenção é essa, né? Que as pessoas gostem e que você tenha sucesso nessa nova empreitada, que Obrigada. Isso tudo seja legal. Acho que Juiz de Fora precisa desses diálogos. Eu acho importante você trazer figuras da nossa sociedade, da nossa comunidade, para dividir esse diálogo. Juiz de Fora é uma cidade, hoje, uma metrópole, Sim. que precisa de tanta coisa, que as coisas aconteçam, tanto nos movimentos artísticos, nos movimentos turísticos, culturais da cidade. A cidade precisa disso. E eu acho que quando quando levanta esse diálogo, quando esse diálogo sai de dentro de quatro paredes e pode ser compartilhado nas redes sociais, né? Ou no YouTube, não sei aonde você vai postar, mas isso mexe também com a comunidade toda e a comunidade se interessa por discutir isso. Acho muito legal. Acho que você
tenha bastante tempo para poder dividir essa conversa com muitas. Juiz de Fora tem grandes cabeças. Tem. E a gente tem muita gente bacana nessa e cidade. compartilhar, né, com essas pessoas e poder ouvir a voz dessas pessoas. É um momento de fala, né, das pessoas. É uma oportunidade. Parabéns, eu fico feliz de ter sido o primeiro. Eu é que agradeço e extremamente né? honrada. Muito obrigado.